Um oferecimento Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavallini. Vamos conversar? Em 1900, a expectativa de vida de um brasileiro era de 33 anos. Hoje são 76. Isso está, obviamente, subindo. Os próximos 50 anos vão representar um avanço maior do que praticamente toda a história da humanidade. Esse avanço tecnológico, muitos acreditam que a gente vai aumentar essa expectativa de vida para 150 ou 200 anos. Tem, inclusive, algumas pessoas acreditando que se a gente estiver vivo em 2050, ou seja, daqui 30 anos, a gente vai poder viver para sempre, pois a partir desse ano a gente vai ter tecnologia para permitir isso. Se isso acontecer, quais serão as consequências, né? E para filosofar sobre esse assunto, temos aqui um convidado especial, o Leandro Carnal. Carnal é historiador, professor, escritor, palestrante e apresentador de TV. Carnal, bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. É uma honra falar com esse público tão seleto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Carnal, você consegue imaginar um almoço de família no domingo com 10 gerações na mesa ou não? Vai dar ruim isso ou não? Bem, tem muitas questões para considerar dos dados que você trouxe para começar a nossa conversa. Primeiro, no mesmo período, em 1900, na Europa, a expectativa de vida nos países ocidentais já era um pouco superior à brasileira, de 40 anos. Mas em países onde havia maior avanço em classes altas, ela já era bem maior do que isso. Então, no Brasil, quando a gente diz que a expectativa hoje, por exemplo, de mulheres é de quase 79 anos, que você falou a média, e de homens é quase 6 anos a menos do que isso, nós temos que levar em conta que isso não é uma verdade absoluta. Por exemplo, a expectativa de vida de um rapaz negro na periferia de São Paulo é muito menor do que hoje 40 anos. E a expectativa de vida de uma pessoa branca de classe média que tem acesso à alimentação, segurança e saúde de primeira linha, ela hoje é quase similar à da Europa. O país que mais se vive é o Japão, as mulheres japonesas são muito grandes. A gente fala em 120 anos como expectativa, mas até hoje a ideia da imortalidade é um desejo, quer dizer, ela é uma vontade, porque o que nós estamos fazendo é impedindo as pessoas de morrerem de coisas evitáveis até o momento, né? Então, com vacinas, como a primeira contra a varíola, com remédios limitadores de colesterol, com penicilina, você faz com que as pessoas não morram de coisas evitáveis. Mas nós ainda não encontramos uma fórmula para impedir, por exemplo, radicais livres das células, os marcadores que a gente chama de telômeros e todas essas coisas que acontecem. Mas, em todo caso, certamente nós podemos viver mais. A grande questão, que é quase divertido, é que quanto mais a gente vive, mais avança e mais se desenvolve, menos filhos podem existir. Então, talvez não haja 3, 5 ou 10 gerações à mesa, porque as pessoas não vão mais ter filhos, ou vão ter apenas um filho. E isto significa uma mudança muito grande. Quer dizer, nós temos que pensar uma revolução. É uma revolução cronológica, é uma revolução de padrão de vida, inclusive uma revolução no almoço de domingo de família, que você citou. O grupo de WhatsApp não vai mais dar conta, a gente vai ter que ter um Orkut da família, né? Mas, historicamente, a gente tem os conflitos de geração, né? Ainda que muito disso venha de preconceitos e preconceitos, mas esses conflitos você acha que vão piorar ou vão melhorar se a gente começar a ter mais gerações à mesa? Aconteceu uma coisa histórica muito importante. Ao mesmo tempo que a ascensão dos jovens dessa geração baby boomer pós-Segunda Guerra, ela foi muito importante porque os jovens na década de 60 para 70, mesmo em países avançados como os Estados Unidos, têm uma proporção muito grande em relação à população, que explica a importância de movimentos como na Europa o Maio de 68, e uma outra questão que reforça o poder dos jovens, que é a questão da questão tecnológica, ou seja, os jovens estão tecnologicamente dominando uma área fundamental do conhecimento, e essa área os empodera, porque a primeira geração da história, essa que nós acompanhamos agora, especialmente os milênios, que domina mais tecnologia do que as gerações mais velhas. Durante milhões de anos, os velhos mandaram na sociedade, porque os velhos dominavam quais sementes, quais são os chás que curam, a quais deuses rezar.
Na maior parte da história da humanidade, houve uma gerontocracia, o poder dos velhos. E essa efebocracia, esse poder dos jovens, está aumentando muito agora, graças à tecnologia. A grande questão é que em todo o primeiro mundo, em todos os países avançados, do Ocidente europeu, da América ou da Ásia, está ocorrendo um processo de envelhecimento rápido. Muitos jovens é um sinal claro de subdesenvolvimento, porque hoje nós temos cada vez mais pessoas maduras e às vezes dominantes na sociedade. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Nós já deixamos de ser a clássica pirâmide etária que eu estudei quando era criança na escola, e estamos cada vez mais uma coluna para finalmente virar uma pirâmide invertida. E isso está acontecendo junto com o empoderamento dos jovens, mas o futuro demograficamente não é dos jovens. A seguir essa tendência, se o seu filho hoje pedir, o que eu estudo, pai? Geriatria e não pediatria. Quer dizer, o futuro é dos geriatras e, claro, dos psiquiatras que sempre têm emprego e muito sucesso no futuro. Você falou sobre tecnologia, né? Eu lido muito com inovação no meu dia a dia. E eu costumava dizer antigamente que o melhor cliente era aquele cliente que tinha filho, porque ele não tinha aquele preconceito que ele tinha da nova geração e ele viu o filho ali consumindo novas maneiras de mídia, enfim. Então, a gente acaba mudando também muitos valores quando a gente tem filho, né? Você acha que se a gente tiver várias gerações, o fato de ter neto, bisneto, tataraneto pode ajudar com que os mais velhos também ajudem nessa evolução de ter menos preconceito ou entender melhor a tecnologia ou não? É uma questão curiosa para imaginar. O historiador tem muita dificuldade com o futuro, Ricardo, porque a gente às vezes consegue intuir algo sobre o passado, mas quase toda entrevista pergunta sempre ao historiador sobre o futuro, né? O que vai acontecer que ainda não aconteceu. No primeiro mundo, essa convivência familiar em países do primeiro mundo ela é muito menor do que no Brasil, no sentido de que o almoço familiar tradicional de domingo, por exemplo, não é uma instituição nem norte-americana, nem francesa, nem alemã. Pelo contrário, as famílias se encontram muito menos. Nos Estados Unidos, dominantemente, elas se encontram no Dia de Ação de Graças. E, às vezes, aquele encontro é o encontro anual da família. E a família nuclear, patriarcal, em torno de uma mesa, ela é muito brasileira, ela é muito católica, ela é muito terceiro-mundista, ela é muito típica da nossa sociabilidade. Então, você lembrou bem, os jovens são introdutores da tecnologia. Por exemplo, por que os jovens são tão importantes hoje no mercado de consumo? Porque eles decidem a renovação. É o jovem que diz à mãe, seu celular, mãe, está defasado. É o jovem que diz sobre o som Bluetooth da casa. É o jovem que fala sobre o wireless. É o jovem que vai introduzir essas palavras na casa. Só que o que acontece? Só nessa pandemia nós tivemos uma mudança. Por que a revista Forbes indica que os grandes magazines, as grandes lojas de departamento talvez não tenham futuro? Porque quem resistia a comprar pela internet era a minha geração em diante, os baby boomers até a grande geração. A internet tornou-se mais popular, cresceu o acesso a ela durante a pandemia. Então, as pessoas mais velhas aprenderam a comprar pela internet. No Brasil, acho que são cerca de 33% dos consumidores de e-commerce são consumidores novos. Não novos em idade, mas porque não haviam comprado antes. Agora, Canal, você comentou da dificuldade de olhar para o futuro. Vamos olhar um pouco para o passado, então. E aí a questão é, o que a filosofia ensina sobre envelhecimento? O envelhecimento ele é visto em geral como uma capacidade de sabedoria, e vamos avançar bem para Hegel, que usa uma metáfora muito bonita, né? Que a ave de Minerva só alça voo ao entardecer, significando a coruja, símbolo da filosofia, dedicada a deusa Palas Atena, Minerva, só consegue alçar voo no crepúsculo, ou seja, quando a gente está envelhecendo. A ideia de que a sabedoria é maior no Senex, ou seja, os homens mais velhos que faziam parte do Senado, por exemplo, de onde vem a palavra Senado, ela é muito forte na filosofia. A filosofia não é um grande encantamento com os jovens. Os grandes filósofos, pelo contrário, eles acham que é a maturidade que traz essas questões. Agora, vamos lembrar o que era ser velho na época de Platão. Era uma pessoa de mais de 35 anos. Isso já era os maiores filósofos viveram menos de 60 anos, né? Exatamente. Mas se esse povo, até aproveitando, se esse povo todo
tivesse vivido 200 anos, será que a gente estaria mais evoluído hoje ou você só teria mais livro para ler durante a faculdade? É difícil saber isso, porque, por exemplo, ler mais não forma exatamente melhores pensadores. A Biblioteca de Santo Agostinho não ultrapassava 300 volumes. A minha chegou a ter, pessoalmente, 10.000, e eu sou muito inferior a Santo Agostinho. Então, não é, mas se fosse assim, os senadores americanos seriam muito cultos, porque eles estão em cima da maior biblioteca do mundo, que é a do Congresso americano. Então, o volume não quer dizer isso, mas há uma outra coisa que é visível em artistas, e é visível em filósofos, talvez seja visível em todo mundo. Mesmo que você tenha mais tempo de vida, o seu entusiasmo não é crescente com a vida. Então, o tempo de dar uma grande contribuição, ela não é necessariamente o ano da plena maturidade, porque apesar de você poder ter saúde, não quer dizer que você queira fazer aquele ritmo que você fazia na juventude. Hoje, por exemplo, um estudo que fala que a média de indicação dos papas, dos 100 maiores pastores dos Estados Unidos e de topo de pirâmide de grandes empresas tradicionais vai de 70 a 80. Os papas, por exemplo, são eleitos em média com 76 anos, mas nós estamos falando de cargos de poder, não de cargos de criação. Para chegar lá, você vai ter que ter conversado com muita gente, convencido muita gente, subornado muita gente, para poder chegar àquele topo. Mas cargos de criação, eles são mais baixos do que isso. Então, é complicado. O que existe, claro, os jovens hoje têm mais acesso à informação do que em qualquer outra época da história. O fato da gente viver 200 anos, se isso acontecer, obviamente, talvez a gente dê mais importância a algumas questões, né? Por exemplo, cuidar melhor do planeta, enfim, começar a pensar um pouco mais em longo prazo. Talvez isso mude um pouco o nosso comportamento nesse aspecto, não? Esse é um desejo, né? Se eu estiver nesse futuro, eu quero que esse futuro seja melhor, não? Então, se eu durar mais, eu vou conseguir acompanhar uma evolução, uma geração tradicional de 25 anos, uma geração bíblica, a gente fala de 40 anos, e se eu viver mais de 100, eu vou conseguir acompanhar, por exemplo, o aquecimento do planeta, isso vai me dar maior consciência? Bem, deveria ser assim. E uma hora, na peça do Shakespeare, o Rei Lear, o bobo do Rei Lear diz, pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. Então, existe um problema de que você pode envelhecer como idiota também. Você não necessariamente, porque o que ocorre hoje, nesse momento, é que a consciência ecológica majoritariamente está nas mãos dos jovens e não dos mais velhos, né? Os mais jovens, por força de formação, consciência, navegação na internet, falam mais em reciclagem, falam mais em agricultura orgânica. Na média, o militante, por exemplo, ecologista, não é alguém de 75 anos. Na média, se eu bater a foto do BAC do Greenpeace, você não vai ver seniors, você não vai ver muita gente idosa lá em cima, por vários motivos, não? Até porque é uma jornada difícil, às vezes, dentro desses barcos. Né? Você, se pudesse escolher, viveria quantos anos? 75, exatamente 75. Ou seja, por que essa medida? Tenho hoje 57, em média eu acredito que eu tenha 20 anos. Por quê? Eu li um artigo da revista Atlantic nos Estados Unidos de um pesquisador médico que é muito feliz, que é um homem muito realizado, com filhos e netos, e ele diz que ele quer viver 75. Hoje, com a medicina, você pode ter a maturidade com saúde estendida talvez até 90 anos. A maturidade com saúde, com a medicina atual e alguns cuidados como não fumar, etc. Fazendo esporte como eu faço, não fumando, nunca tendo ficado bêbado na minha vida. Não acessando as redes sociais demais. Nunca tendo usado drogas, eu tenho uma chance, diz o meu clínico geral, de chegar a 90. E eu já dei aula para algumas pessoas em privado, assim, que tem mais de 85 a 95 e que tem ainda projetos que... Entende? Mas eu não considero, a mim, pessoalmente, porque você perguntou só isso, não é uma profissão de fé, eu não considero a longevidade uma bênção. O parabéns em polonês diz que você viva 100 anos. Eu acho que dá para chegar, inclusive, bem a 100 anos. Você acha que num cenário onde a gente consiga estender a vida para 150 ou 200 anos, você acha que a sociedade vai começar a discutir, por exemplo, a eutanásia ou até mesmo pessoas que de repente vão ser contra essa longevidade ou não?
por achar que não é natural, enfim. Só para lhe lembrar que o ministro do Japão, que cuida da Previdência e da Saúde, está no país que mais vive no planeta Terra, a maior quantidade de centenários do mundo está no arquipélago japonês. Ele pediu que as pessoas morressem mais, porque elas estavam durando demais e comprometendo o sistema japonês. Sim, mas aí é o velho monte de Narayama, né? Acho que talvez... A Balada de Narayama, né? Que o filme Balada de Narayama, que fala de abandonar a velha no monte para quando os dentes estivessem moles, né? É também sinal de idade lembrar desse filme, viu? É sinal de idade lembrar desse filme. Nenhum jovem viu a Balada de Narayama. É cultura, não é idade. É verdade, dá para sair com essa. Agora, Canal, eu já li pesquisas, obviamente que a gente tem que ler com muita ponderação, mas elas são muito interessantes porque elas são caricatas, dizendo que o homem só se sente adulto e bem resolvido aos 54. Você tem pesquisas que mostram que a gente está saindo da adolescência só aos 24 anos. Enfim, será que depois da gente resolver a barreira física, a gente vai finalmente investir em autoconhecimento, ou não no tal conhece a ti mesmo? É bastante evidente que as mulheres amadurecem antes dos homens. Isso é bastante evidente. Não é à toa que, desde há muito tempo, se recomenda que a esposa seja mais jovem do que o homem. A igreja já recomendava isso, mas eu acho que hoje nós temos um conceito de adolescência estendida e ela se transformou no adolescente tiozão, aquele adolescente de piadinha infame, de sentido erótico, preconceituoso. O adolescente tiozão é uma praga. Esse eu gostaria que morresse logo, que não durasse, porque ele é a praga dos churrascos, do sobrinho que completa 24 anos, do pavê que chega à mesa. Ele é insuportável, ele é um adolescente babaca, já com perda de colágeno. Eu acho que a gente tem que amadurecer o mais rápido possível psiquicamente e tentar manter a força jovem, mas, de novo, pessoalmente, eu não acho a longevidade um grande benefício para as pessoas. Eu acho que nós devemos viver bem uma certa quantidade de anos. Qual é essa quantidade? Tem gênios da história que morreram com 27 anos, tem imbecis que foram a 115. Então, qual é a medida? É um pouquinho difícil, mas simplesmente viver muito não é bom. Deu tilt, volta já. Para a sua empresa passar pela transformação digital com profissionais trabalhando em qualquer lugar, conte com a Oi Soluções e suas ferramentas de telecom e TI. Oi Soluções, porque faz sentido a transformação digital do seu negócio. Agora, com essa evolução tecnológica, a gente tem uma outra frente também, né? Principalmente com inteligência artificial, mas não só ela, e junto com a história de crescimento populacional, e a gente tem um cenário aí de muita gente projetando de falta de emprego, né, no longo prazo. E aí, obviamente, que a gente tem uma questão prática aí de resolver como é que essas pessoas sem emprego vão sobreviver, mas tem uma questão que tem sido colocada, né? O Yuval Harari fala sobre isso, de que as pessoas hoje elas têm muito propósito de vida ligado ao emprego, ao trabalho. E aí essas pessoas teriam que buscar um novo propósito de vida. Você acha que a gente vai conseguir fazer essa transição ou não? Veja que há países como a Noruega, ricos, que tentam implantar em escala nacional, graças ao gás do Mar do Norte, uma renda nacional mínima. Se isso se tornasse um projeto nacional, e a Noruega é um país com condições para isso, significaria que nós estamos dizendo à próxima geração que uma carreira não é central, que você pode, por exemplo, passar a vida estudando bonsai em casa, que você vai ganhar dinheiro para fazer isso, né? Eu acho que é uma questão muito importante, cara. Eu posso me desvincular disso. Agora, tudo indica pelos dados e estatística que não haverá emprego, mas haverá trabalho. Então, a ideia de emprego regular, garantido, amparado na lei, ou como dizemos no Brasil, carteira assinada, essa é uma entidade que se assemelha a um koala albino. Ela vai desaparecer. Ela está desaparecendo no mundo inteiro. Agora, trabalho, iniciativa, job, trabalho por proposta, iniciativa, isso tende a crescer. Qual é o drama do Brasil? Não temos formação suficiente e nem em larga escala, sequer no item alfabetização, quanto mais para empoderar para alguém ser
totalmente de livre iniciativa e protagonista da ideia de um trabalho, de um job aventureiro. Mas emprego está desaparecendo. Eu fico imaginando também se com mais tempo a gente não pode descobrir também novas habilidades, o que a gente é bom, né? Você tem muita questão de descobrir novos amores, novos gostos por outras coisas, né? Então, talvez algumas pessoas, se viverem mais tempo, possam descobrir outras coisas. Eu acho que o ideal que está contido num livro clássico que virou filme, que é a ideia do Benjamin Button. Seria ideal nascer com 90 anos e ir rejuvenescendo. E aí, quando você tivesse uma longa experiência de vida e tivesse a cabeça perfeitamente formada, você teria 20, 15 anos. Então, é aquilo que já dizia o Wilde, né? A juventude é tão linda, pena que seja desperdiçada com jovens. É uma ideia de que a plena potência física é acompanhada de deficiências de julgamento. E quando você tem a plena potência de julgamento, vem com deficiências físicas. Então, não tem um momento muito equilibrado para isso, até porque a plena capacidade de julgamento, ou pelo menos muito boa, ela pressupõe já desconfiar da própria força. Então, ela já pressupõe o declínio físico. Você precisa declinar fisicamente para saber que você não quer dirigir e beber, porque você não é tudo isso. Você pode se acidentar, e se acidentar dói. Pode doer no bolso, pode doer no corpo, então isso dói. Logo, você se torna prudente por medo, e o medo pressupõe idade. Não? O medo pressupõe idade. Há muitos anos eu disse isso, e há muitos anos viralizou. Né? Eu, numa piscina nova, coloco o primeiro pé, depois desço pela escada, vejo a temperatura, e meus sobrinhos se atiram da sacada do primeiro andar. Né? Eu tenho mais medo do que eles, porque já me quebrei mais. Logo, isso pressupõe declínio físico, inclusive. O Karnal, a gente tem, quando a gente fala, por exemplo, de volume de informações, né, você comentou isso também, a gente acaba tendo mais do que um sossego, porque hoje a gente sabe muito mais, tem o tal FOMO, né, que é aquele medo de estar, aquele sentimento de estar sempre perdendo alguma coisa, porque tem muita coisa acontecendo. Será que a gente vai lidar melhor com o aprendizado? Porque se a gente vai ter mais tempo a aprender, a gente também vai entender que a gente sabe muito pouco também, né? Aquela velha história, aquele velho clichê, que é um clichê verdadeiro, e quanto mais você sabe, menos você sabe. Você acha que isso vai trazer novas aflições também ou não? Em primeiro lugar, o que você disse é bastante verdadeiro. Quer dizer, hoje, aos 57, eu sei que eu sei pouco de história. Quando eu me formei na faculdade aos 19, minha primeira graduação, eu tinha certeza que eu sabia muito. Foram necessários mais de 30 anos de magistério, de pesquisa, de titulação, para eu saber o quanto eu não sabia. Isso é lógico. Só pode achar que sabe muito quem olha o problema a partir de uma perspectiva muito pequena. Então, o que eu sei hoje é o tamanho da minha extensão. Voltamos a Sócrates, só sei que nada sei. Mas eu acho que precisa de uma revolução na concepção de aprendizado. A escola não acompanhou isso. A sala de aula formada no ideal prussiano de carteiras enfileiradas e no ideal francês de dominar todo o conhecimento, essa é uma escola completamente inútil, datada, que não tem mais sentido. A epidemia só reforçou que nós não temos mais condições de fazer uma escola baseada em memória, na disciplina e na ordem. Porque o mundo não é da memória. A memória vem no seu bolso, vem no seu HD, chamado celular, na internet. Então, não precisamos mais, precisamos de gente criativa e capaz de resolver problemas. Por isso, ao contrário do que possa parecer, Ricardo, eu digo que 2020 foi um dos melhores anos para a educação, porque as pessoas foram obrigadas a responder a um problema novo, que é o homeschooling. Ora, isso vai ser mais notável daqui a 20 anos do que ter decorado que é uma adjunta do nominal, ou que é uma mitocôndria, ou como se resolve o binômio de Newton. Então, as pessoas ainda estão focadas na área do conhecimento e tudo aquilo que for repetitivo no futuro estará nas mãos ou do algoritmo ou dos robôs, ou dos dois combinados. Então, o que significa isso? O futuro pertence à criatividade, o futuro pertence à capacidade de inovação, à sensibilidade e ao julgamento ético, que, por enquanto, pertence aos humanos. Né? Então, as outras atividades vão ser dominadas rapidamente por inteligências artificiais. Né? A gente tem a criação destrutiva lá de Schumpeter, mas a gente também tem a destruição criativa, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito claramente esse problema de que a educação precisa evoluir e precisa evoluir muito rápido.
Agora, Karnal, lembrando o provérbio de todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, como é que fica a religião nessa história? Se a gente não vai morrer mais, como é que fica? Olha, pela atual perspectiva, se nós considerarmos a curva dos últimos anos em que aumentou a perspectiva de vida, a religião não apenas vai muito bem, mas é um investimento de futuro. Porque em 1970 era possível supor o velho tema do século anterior, que Deus estava morto, que o futuro não era religioso. Hoje, tem mais emissoras religiosas do que tinha em 1970. Hoje, a bancada religiosa é maior do que em 1950. Então, a religião organizada vai muito bem e não dá mostras de crise, né? Eu acho que quem é um tipo em extinção atualmente é o ateu, pelo menos no Brasil. Enquanto que em outros países, como a Suécia, eles se tornaram dominantes numericamente, aqui, pelo contrário. Pelo contrário, aqui o religioso tem futuro. Hoje, para ser eleito no Brasil, você tem que dobrar o joelho. Isso é uma norma, como nos Estados Unidos, que são teocracias laicas, né? São teocracias laicas no sentido de que a lei garante a laicidade do Estado. Mas a primeira coisa que um presidente americano ou candidato tem que dizer é que, graças a Deus e a sua esposa, ele pôde ver a luz, etc., e a sua família, e a sua linda filhinha de 7 anos, que foi um presente de Deus, e assim por diante. Hoje é um projeto político ter família e ser religioso. Aliás, numa pesquisa de uma revista, entre os impeditivos preconceituosos para a presidência, ser negro, ser homossexual ou ser ateu, ateu é o pior de todos. Então, vota-se antes num negro, num homossexual, do que em um ateu. Ou seja, você acabou de resolver o problema dos empregos que a inteligência artificial acabou, né? Seremos todos pastores. Pode ser, porque aquele exemplo que se dava antigamente, que você lembra, que havia mais de 300 mil cargos de telégrafos e com a telefonia celular isso deu um salto para 3 milhões, isso é uma verdade, mas não é uma progressão geométrica uniforme. Porque, por exemplo, não há necessidade de tanta gente produzindo. Veja, o Brasil, nesse momento, como os Estados Unidos e como a China, apesar de pequenos desníveis, nós estamos na chamada situação demográfica ideal. A maior parte da população está em idade produtiva, ao contrário da Itália, Alemanha, ou ao contrário de outros países subdesenvolvidos, onde ainda não chegou a idade produtiva. Então, nós estamos na janela demográfica perfeita e temos hoje problemas com previdência e com emprego. Então, tente imaginar daqui a 40 anos. O Yuval Harari que você citou, ele é bem claro, né? Não haverá emprego para todos, e nem trabalho, aliás. O que é que nós faremos com isso? O que é que nós faremos com isso? Né? Esse é um grande desafio. Adorei o papo, espero que você tenha gostado também e muito obrigado pela sua participação. Imagina, Ricardo, a grande tarefa, acho, desse debate, como nós estamos fazendo aqui, não é dar nenhuma resposta a ninguém, mas é ensinar a fazer melhores perguntas. Então, ao me ouvir e dizer que absurdo que o Karnal disse, parabéns, você começou a pensar e era esse o objetivo. Ou gostei, mas acho que foi parcial, que bom, começou a pensar também. A grande questão não é conhecer, mas aprender a fazer melhores perguntas. Isso é o novo conhecimento, isso é o futuro, aliás. E é uma provocação também, né? Nós estamos partindo de um pressuposto aqui que as pessoas estão vivendo 200 anos e que isso pode demorar muito tempo e pode nem se tornar realidade, mas não deixa de ser uma provocação para a gente começar a discutir algumas questões que já são um problema hoje, como você comentou, de previdência, de emprego, de religião, enfim, uma série de questões aí que a gente precisa colocar à mesa muito rapidamente. E lembrando as pessoas que não apenas ela será centenária, mas também seu cunhado, sua sogra e seu chefe. Todos eles serão centenários. Então não sou apenas eu que sobreviverei nesse mundo. Exatamente. Inclusive aquele político que você odeia, tanto faz qual é o espectro político, também vai durar mais, né? Maravilha, muito obrigado. Imagina, até logo, um prazer. E no nosso site, uol.com.br/tilt/podcast/deu-tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast. Deu Tilt tem a apresentação de Ricardo Cavallini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana Ushinaka e Juliana Carpanês.